Lucas capítulo 3, irmãos, versículos 1 a 14, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo o sumo sacerdote Anás, Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: Que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? Ele lhe disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Pai, pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, através desta porção da Tua palavra que já é abençoada. Pedimos a Deus que o Senhor fale de maneira muito especial a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já se viu fazendo pergunta para você mesmo diante de alguma situação. Aqui o texto ele fala para a gente de um momento em que Deus usou a vida de um homem chamado João Batista, homem simples, um homem que foi chamado para anunciar a chegada de Jesus Cristo, anunciar que o tempo de Deus ele estava para se cumprir. E este tempo de Deus é um tempo em que eu estive lecionando hoje na classe, na escola da palavra, e falei que este tempo é a plenitude dos tempos, tempo certo em que Jesus nasceu, em que Jesus ele foi enviado pelo amor de Deus para com o propósito de salvar a cada um de nós. Nesse capítulo 3, a gente percebe, queridos, a respeito desse ministério de João Batista, do versículo 3 ao versículo 6, vai resumir o ministério dele, motivo pelo qual ele foi chamado. Do versículo 7 ao versículo 9, vai falar do conteúdo da sua mensagem, e o conteúdo da mensagem de João Batista não era simplesmente: olha, o Messias haverá de nascer, porque preparar o caminho
dá a entender que é uma mensagem de anunciação de que o Messias haveria de nascer, porque ele deveria preparar o caminho. Mas interessante que quando o Evangelho vai falar a respeito deste preparar o caminho, não é apenas anunciar que o Messias haveria de nascer, mas a mensagem de João Batista era qual? Qual era o tema da sua mensagem? Arrependimento. Arrependimento. Versículo 10 ao versículo 14, ele vai falar sobre a aplicação deste arrependimento em 3 grupos distintos. O primeiro grupo, ele vai falar a respeito da multidão. E neste grupo da multidão, inclui todos nós. E aí, todas as profissões, elas são incluídas aqui neste grupo. Depois das multidões, vai chegar para ele um outro grupo que eram os cobradores de impostos. Quando ele vai falar dos publicanos. Os publicanos, quando interessante que a mesma pergunta que a multidão faz para Jesus é a mesma pergunta que os publicanos fazem a Jesus e a mesma pergunta que os soldados fazem a Jesus. Qual é a pergunta? A Jesus não, a João Batista. O que faremos diante desta mensagem? Do versículo 15 ao versículo 20, ele vai falar dos efeitos do ministério de João Batista. É o texto que nós não lemos, que você pode depois continuar lendo na sua casa, e você vai perceber que estes efeitos foram efeitos que trouxeram de fato quebrantamento e arrependimento no coração de alguns e outros não. Do versículo 19 ao 20, que vai falar justamente a respeito dessa mensagem, que o Evangelho não alcançou o coração de todos, apenas de alguns. E quando a gente olha para esse texto, a gente aprende uma lição muito importante. E a pergunta que a gente faz diante do texto que nós lemos é a mesma pergunta: o que faremos então? Porque na época em que João Batista estava pregando, era comum as pessoas viverem da forma que elas estavam vivendo. Era natural que essa multidão não tivesse amor pelo próximo. O amor, ele já havia acabado. A coisa mais natural nesta época era a falta de amor entre as pessoas. E aí a gente olha para os tempos de hoje. Há falta de amor hoje? Sim ou não? Quando a gente olha para os publicanos, e a pergunta dos publicanos é: o que nós devemos fazer? E qual a resposta deles? Olha, não cobrem nada além do que vocês devem cobrar. Hoje nós somos cobrados além do que deveríamos ser cobrados? Sim ou não? Às vezes, queridos, início de aula, as mães percorrem, vários lugares para poder saber aonde tem. Eu lembro que quando eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro, no Espírito Santo, eu já tinha alguns lugares que eu comprava material escolar, e quando eu cheguei aqui, eu e Glícia fomos percorrer alguns lugares, e as diferenças de preços eram gigantescas de um lugar para outro. Aí ele vai dizer para os soldados: olha, não deem falso testemunho, não deem denúncias falsas, não simulem fatos ocorridos para distorcer a justiça. E ainda mais, contentem com o que vocês ganham. Quer dizer, em outras palavras, não queiram extorquir as pessoas por causa do cargo em que vocês... E aí eu paro e pergunto a vocês: hoje a gente vê isso?
Parece que João Batista ele estava vivendo o tempo de hoje. A impressão quando eu li esse texto é que João Batista está vivendo o tempo de hoje, aonde nós, igreja, já ouvimos a história 2017 anos atrás que Jesus nasceu. E nós, igreja, não temos mais a responsabilidade de anunciar a vinda de Jesus, mas nós, igreja, temos a responsabilidade de anunciar o quê? É anunciar o quê? A volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. É a última página da história. É o último capítulo da história que nós estamos vivendo, irmãos. Eu não sei se você já acordou com respeito a isso. Eu não sei se você já percebeu que a última parte da história nós estamos vivendo. Quantas e quantas pessoas aguardaram a vida de Jesus ontem? Porque falaram que no dia 23 de setembro Jesus haveria de voltar. Ontem várias pessoas, no seu coração, evangélicos, não evangélicos, várias pessoas estiveram com seu coração voltado com a expectativa da volta de Jesus Cristo. Mas a gente sabe que o dia que Jesus vai voltar, Ele virá como ladrão, que ninguém vai perceber. Sabe aquele dia não esperado? É nesse dia que Jesus volta. E qual a mensagem que nós, igreja, devemos anunciar hoje para a volta de Jesus Cristo? A mesma: arrependimento. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto, em primeiro lugar, quando a pergunta é o que faremos, a primeira questão que eu vejo nesse texto é que tudo começou com uma pessoa. O texto ele vai dizer no versículo 2: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Quando olhamos para a história de João Batista, nos perguntamos: por que Deus não escolheu, ao invés de uma pessoa, escolheu 12 pessoas? Por que Deus não escolheu, ao invés de 12, 13 ou 20, ou um grupo maior de pessoas para anunciar? Mas Ele escolhe quem? Uma pessoa. Uma pessoa para poder preparar o caminho do nascimento de Jesus Cristo. E aí, quando eu olho para esta verdade, queridos irmãos, eu vejo quanta responsabilidade nós temos como igreja do Senhor Jesus para anunciarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja dele, que temos esta grande responsabilidade. E ele, quando vai falar a respeito de preparar o caminho, o texto, ele vai dizer para a gente, ele vai usar o texto do profeta Isaías, quando ele vai dizer: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos aplanados. E ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus vai mandar uma máquina em que vai acertar todos os vales e vai acertar tudo, todos os caminhos tortuosos vão ser endireitados e todas as pessoas vão ter uma visão aonde nada vai atrapalhar esta visão, aonde todas as pessoas vão perceber que Jesus ele vai nascer. Ninguém vai ser atrapalhado de ver a presença desse Jesus. Mas tudo começou com uma pessoa. Quando eu olho, nós estamos vivendo aí o período de comemoração de 500 anos da Reforma, que se deu diante da ação de Martinho Lutero, que pregou na igreja do Castelo de Wittenberg, no 31 de outubro de 1517.
Ele prega ali as 95 teses. A reforma protestante, ela não se deu início diante de um grupo de pessoas que se reuniram para poder elaborar a respeito de alguém que quisesse trazer na mentalidade, trazer no seu coração uma visão de voltar à igreja, ao centro da palavra de Deus, mas nasceu no coração de uma pessoa. Uma pessoa. E essa uma pessoa revolucionou toda uma cidade, que revolucionou todo um estado, que revolucionou todo o mundo. A ponto de hoje, há 500 anos depois desta história, nós lembramos não apenas de João Batista, mas nós também queremos lembrar de Martinho Lutero. E eu quero dizer para você e para mim, em nome de Jesus, nós vivemos num mundo em que o contexto é o mesmo. E Deus tem que levantar João Batistas nos dias de hoje, e que sou eu, e que sou você, para podermos mudar a história, a começar dentro da nossa própria vida. Eu gosto muito daquele cântico que fala: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Eu não acredito em mudança se essa mudança ela não ocorrer primeiramente em mim. Eu não acredito na mudança dos meus filhos, da minha família, se essa mudança não ocorrer primeiramente em mim. Primeiramente em mim. Porque não é a gente que muda as pessoas. Não sou eu que vou mudar os meus filhos. Quantos pais chegam para mim e falam assim: pastor, como que eu queria abrir a cabeça dos meus filhos, do meu filho, e tirar tudo aquilo que não deve, que tem que ser tirado, e colocar tudo aquilo que tem que ser colocado, mas nós não podemos. Pastor, como é que eu queria mudar o coração do meu marido, abrir o coração dele e mudar tudo que está dentro do coração dele, mas nós não podemos. Mas nós sabemos quem pode. E quem pode é Deus, e não a gente. E para Deus não há nada impossível diante de todas as coisas. Para a gente é tudo impossível, mas para Deus não. Nós precisamos, irmãos, de pessoas hoje que se levantem como um Martinho Lutero, pessoas hoje que se levantem como João Batista, nessa época em que a gente está vivendo, aonde o evangelho ele deixou de ser evangelho, aonde o pecado ele deixou de ser pecado, e nós precisamos nos levantar e dizer assim: não. Tudo começou com uma pessoa. Segundo lugar, o texto me ensina que tudo começou com uma mensagem. Tudo começou com uma mensagem. Versículo 3 do capítulo 3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Foi o início da mensagem e o único tema da mensagem de João Batista para as pessoas da sua época. João Batista é aquele que prepara o caminho da vinda de Jesus Cristo, mas ele não chegou e disse para as pessoas: olha, o Messias vai nascer. Não foi essa a mensagem que ele disse, mas a mensagem que João Batista disse para aquelas pessoas é: arrependam-se, arrependam-se. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se você procurar e ver e estudar, você vai perceber que a mesma mensagem que Jesus Cristo, a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou foi qual? Primeira mensagem, primeiro sermão que Jesus pregou foi qual sermão? Conhecido como Sermão do Monte. Quais foram as primeiras palavras desse Sermão do Monte? Arrependimento. Quando você olha para Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer.
arrependei-vos. Primeira palavra que Jesus vai dizer no seu sermão. Mensagem essa que foi pregada por João Batista. Arrependimento. Quando a gente vai lá para o início da reforma, quando a gente vai para o âmago da reforma, quando Martinho Lutero ele prega as 95 teses, qual foi a primeira tese que Martinho Lutero escreveu para trazer a reforma à igreja da época atual? Martinho Lutero não queria construir ou trazer uma nova igreja, uma nova denominação, mas a intenção dele era reformar a igreja atual. E ao reformar a igreja atual, a primeira tese dele é a seguinte, dizendo entre aspas, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos, certamente quer que toda a vida de seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Primeira tese das 95 que foram pregadas para poder reformar a igreja naquela época. E eu creio que se Martinho Lutero estivesse aqui nos nossos dias, ele ia também dizer que esta igreja hoje, se precisa de uma reforma, a primeira coisa que esta igreja precisa para poder se reformar é se arrepender. E a pergunta que a gente faz é: por que a mensagem do arrependimento é tão importante? Por que, pastor, João Batista começa o seu ministério preparando a volta de Jesus Cristo falando do arrependimento? Por que Jesus Cristo começa o seu sermão falando a respeito de arrependimento? Por que os apóstolos, as mensagens dos apóstolos são recheadas de mensagens que falam a respeito de arrependimento? Por que Martinho Lutero coloca na sua primeira tese, das suas 95 teses, falando a respeito de arrependimento? Primeiro, porque o arrependimento é o pré-requisito básico para o cristianismo. O arrependimento é o pré-requisito básico para o cristianismo. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos nós. Não existe nenhum sequer. Nenhum. Todos nós cometemos o pecado. A Bíblia fala que este pecado ele gera a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele age nos nossos corações, trazendo ao nosso coração o conhecimento da verdade, da justiça e do juízo. E aí nós chegamos a uma conclusão, quando a gente peca, quando a gente erra e quando há o arrependimento. Segundo lugar, porque só através do arrependimento que entendemos a necessidade do perdão. A pessoa que não tem arrependimento, ela não tem a necessidade de ser perdoada. Se eu, no meu coração, já está duro como uma pedra, e eu não tenho consciência dos meus erros, se eu tenho consciência apenas dos erros dos outros e não dos meus, eu vou entender que somente os outros precisam de arrependimento. Terceiro lugar, porque só através do arrependimento entendemos que estamos na direção errada. O arrependimento ele é pregado, irmãos, em toda a palavra de Deus. Terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, tudo começou com uma mensagem: arrependa-se. Segundo lugar, tudo começou com uma mensagem. Primeiro lugar, tudo começou com uma pessoa. Segundo lugar, tudo começou com uma mensagem. E em terceiro e último lugar, tudo continuou com a transformação de vidas. E aí ele vai dizer para a gente, a partir do versículo 8, do versículo 10 ao versículo 14, quando ele vai dizer: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão.
porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele fala aqui de uma mudança contínua, de transformação de vida que o arrependimento traz no nosso coração. Somente o arrependimento pode trazer este quebrantamento. Somente o arrependimento pode resultar na vida dessas pessoas. E aí ele faz uma citação do Velho Testamento, e ele fala para essas pessoas: olha, não embasem a vida de vocês na religiosidade. Vocês não são salvos porque vocês são filhos de Abraão. Há um novo pacto, e este pacto é o pacto firmado em Cristo Jesus para todos aqueles que se arrependerem e crerem. Eu não sei se João Batista tivesse aqui hoje, e se cada um de nós tivéssemos que fazer a pergunta: o que haveremos, pois, de fazer? Não sou eu que vou responder para vocês, como João Batista respondeu para as pessoas da época, o que eles tinham que fazer. Cada um de nós temos no nosso coração a presença do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é quem te convence, é quem me convence de todo o meu pecado, de toda a minha injustiça e de todo o juízo, e assim como tem que ser com a sua vida. O que não pode acontecer é você sair daqui com o coração ainda duro, e dizer para você mesmo: eu não tenho o que me arrepender. E arrepender é você dar a meia volta. Arrepender é você, ao invés de estar indo para aquele caminho, você virar e mudar a direção. É você que roubava, não rouba mais. É você que furtava, não furta mais. É você que adulterava, não adultera mais. É você que mentia, a partir do momento de agora você não mente mais. É você que fofocava e agora você não fofoca mais. É você dar a meia volta. É você dizer não para você mesmo. Se arrepender é você se quebrantar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, tem muita coisa para mudar na minha vida. Por isso que o texto ele vai dizer: olha, não se acha filho de Abraão. Não se base o fato de você ser filho de crente. Não se embase pelo fato do tempo de membresia que você tem. Não se base pelos títulos que você tem, pelo conhecimento que você tem. Mas se embase pela graça de Deus. Porque a mensagem hoje ainda é de arrependimento. Por que nós temos que pregar ainda esta mensagem? Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos ainda o período da graça. Período da graça, onde o próprio Senhor Jesus nos convida a irmos até Ele e confessarmos o nosso pecado, e Ele fala que ao nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e todas as nossas iniquidades. Algumas pessoas pensaram na época que Jesus tinha vindo ao mundo para julgar o mundo. No entanto, que pegaram algumas pessoas e levaram até Jesus Cristo.
como aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e chegaram para Jesus Cristo: mestre, olha, a lei manda apedrejar, e qual é a sua lei de condenação? Qual é o teu juízo? O que Jesus fala para aquela mulher? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. O que é este culto aqui, irmãos? Este culto aqui é para nós adorarmos o nosso Deus, é para nós termos este encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui presente. Aqui não é uma mera formalismo religioso. A gente não saiu da nossa casa hoje porque hoje é domingo e a gente tem que ir na igreja, porque se a gente não for na igreja... Não! Nós viemos aqui para ter um encontro com Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu vim aqui ter um encontro com Jesus Cristo. E uma coisa é certa: quando a gente encontra com Jesus Cristo, coisas novas acontecem na nossa vida. Jesus Cristo está aqui não para apontar o dedo para você. Jesus Cristo está aqui não para fazer o que a sociedade faz, apontar o dedo. Jesus Cristo está aqui não para fazer o que o acusador faz, porque o acusador, ele fala na nossa mente, no nosso coração: quem? Você ir à igreja? Logo você que fez isso, aquilo e aquilo outro? Quem é você? E aí você tem que responder para o acusador: eu sou alguém que fui alvo do amor de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. O arrependimento é isso, irmãos. E a gente precisa de uma igreja que tenha arrependimento, que uma igreja que peque, porque nós não somos santos, mas uma igreja que quando peca, nasce no seu coração. Sabe quando dá aquela luzinha vermelha que fica pescando? Sabe quando você faz alguma coisa errada e aquilo fica no teu coração: meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Sabe? Se isso não acontece com você, acontece comigo. Quando fica aquela luzinha piscando: meu Deus, fiz alguma coisa errada, mas não para o juízo de Deus. Eu venho para Deus não por medo, porque Jesus está voltando e eu tenho que acertar minha vida com Deus, porque senão eu vou para o inferno. Não! Eu vou diante de Deus, porque eu tenho certeza que lá eu encontro perdão, porque lá eu encontro restauração, porque lá coisas novas nascem na minha vida. E você vai sair daqui hoje diferente como você entrou, em nome de Jesus. Não quero que você saia daqui com peso de pecado nas suas costas. Mas em nome de Jesus, eu peço a Deus que você saia daqui hoje com novos propósitos na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo fala: as coisas velhas se passaram, e eis que fez novo. E isso só vai ser possível se você se arrepender. Eu não posso me arrepender por você. Eu não posso me arrepender pela minha esposa. Eu não posso me arrepender pelos meus filhos. Eu não posso me arrepender pelos meus pais. Mas uma coisa eu posso: me arrepender pelos meus pecados. E me arrepender, irmãos, é chegar amanhã e dizer não. Me arrepender é sair daqui deixando tudo que aconteceu aqui dentro, porque nós deixamos na cruz de Cristo Jesus. E não vai ter ninguém que vai poder te acusar. E o maravilhoso da graça de Deus é isso. Apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito disso, ele vai dizer para a gente: quem pode nos acusar? Quem vai levantar o dedo contra a gente e difamar a gente, ou dizer das verdades da nossa vida no passado, se Cristo já nos perdoou? Ele vai dizer: ninguém.
nem mesmo as potestades, nem mesmo o inferno vai poder dizer nada contra um coração arrependido. Porque Deus faz novo. Deus constrói uma nova história. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a viver esta transformação, que é uma ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Ela é pessoal. Segundo, ela é para todos. Mensagem de João Batista declara isso. Primeira palavra dele é para a multidão. E a multidão, quando veio se batizar, a pergunta da multidão é: o que eu tenho que fazer? Em outras palavras, João Batista disse: muda de vida, abandone o pecado, se converta a Cristo, porque ainda há tempo. Vieram os publicanos, vieram os soldados, as mesmas perguntas foram feitas. Respostas diferentes foram dadas, como respostas diferentes seriam dadas para cada um de nós aqui. Cada um de nós, sem exceção. Mas o que me alegra é que Jesus não voltou ontem e que eu posso pregar essa mensagem, porque se Jesus tivesse voltado ontem, irmãos, essa mensagem hoje já não faria sentido para a sua vida, nem para a minha, porque hoje nós não teríamos tempo para nos arrepender e crer. Porque quando Ele voltar, anunciar a trombeta, acabou. Não vai ter choramento, não vai ter ninguém chorando. Senhor, me dá mais um tempo para me arrepender. Me dá um tempinho, Senhor. Não volta agora não, volta ainda, não toca a trombeta não, porque eu ainda preciso me arrepender, preciso acertar minha vida. Não. Vai ter um tempo que Ele vai voltar, mas aí Ele virá como juiz, não mais como nosso advogado, juiz. E Ele será advogado dos eleitos de Deus, daqueles que se arrependeram e daqueles que creram. Hoje é tempo de você se arrepender, de você não olhar para os lados. Sabe, quando a gente fala em arrependimento, a gente geralmente diz: pastor, que bom que o senhor falou sobre isso, porque eu vi que fulano de tal chegou na igreja. O senhor não sabe da maior que aconteceu com ela essa semana, pastor. Ela fez isso. Graças a Deus que ela está aqui hoje para poder ouvir essa mensagem, que vai ser oportunidade de Deus para a vida dela. A mensagem de Deus é para você, não é para a pessoa que está do seu lado. Por isso eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e você respondesse para você mesmo: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E a outra pergunta é: o que você precisa mudar? O que na sua vida precisa de mudança? O que você precisa se arrepender? Se arrependa hoje. Coloca diante de Deus. Hoje é dia de arrependimento. E Deus é tão amoroso que não importa o que você fez, não importa. O amor de Deus é tão grande que é capaz de perdoar tudo. Por isso que o amor dele é incompreensível. Primeiro João capítulo 2, versículo 12, João vai dizer para a gente palavras tão amorosas: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome.
capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. O convite de Deus para mim e para você é para a gente se arrepender, e que a gente possa sair daqui hoje com as mesmas palavras que Jesus disse àquela mulher: cadê os teus acusadores? Não estão aqui. E Jesus fala para ela: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Que você seja uma nova pessoa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somente o Teu Santo Espírito pode realizar esta obra maravilhosa no nosso coração. Por isso queremos pedir ao Senhor, Deus, haja com poder e graça, Deus, sobre as nossas vidas. E clamamos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Clamamos ao Senhor que o Senhor traga ao nosso coração o verdadeiro arrependimento, que é aquele que reconhece o pecado, aquele que se entristece com o pecado, mas aquele que deixa o pecado e vive uma nova vida com o Senhor. Dá-nos uma nova vida, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. E que Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, nessa caminhada tão difícil aqui na terra, quando somos tentados todos os dias, quando sofremos a marca de erros no passado, mas não queremos carregar estes erros. Queremos sair daqui leves, ó Deus, pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.